Boa noite, turma do Parada 5.2, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Hoje Jesus quer falar conosco sobre um tema muito importante, né? Que é santidade, mas o tema principal aqui que a gente vai falar é separados para um propósito, né? Nós, eu e você, fomos separados para um propósito e a gente vai ler um pouco da Bíblia aqui, a gente vai entender um pouco de como funciona isso, do porquê que a gente tem que se separar para um propósito e de como a gente pode se separar para um propósito, tá bom? Eu queria começar falando que a gente vive num mundo muito atraente, um mundo que está perdido, mas é muito atrativo, principalmente aos nossos olhos, né, aos olhos dos cristãos, mas para todo mundo, né, o mundo é muito atrativo. Tudo chama a nossa atenção e como seres humanos nós temos a tendência de cair, nós temos a tendência de errar, isso é nossa natureza, né? Durante essa palavra, eu vou citando alguns textos aqui, porque tem muitos textos, não vai dar para ler todos, senão vai ficar muito longo, né? Mas eu vou citando, se você quiser anotar aí, você lê depois, né? Então, é a natureza humana, né? Nós temos tendência de querer ser orgulhoso, né? Nós temos a tendência de sermos orgulhosos, nós temos a tendência de buscarmos dinheiro, de buscarmos fama, né? E um dos versículos que trata isso, porque tem vários, mas um versículo que fala disso é Romanos 5,12, né? Então anota aí, você vai lendo depois. No entanto, a gente precisa ser santo. Mas o que é ser santo? E agora sim eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto que vai nos guiar nessa palavra, que é Mateus 5, do 1 ao 10. Vou dar um tempinho para você abrir. Mateus 5, do 1 ao 10. Se você está assistindo essa transmissão pelo celular, não precisa sair da transmissão, você só ouve aqui. Se você tiver uma Bíblia aí do lado, pegue, acompanhe comigo. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Amém. Espírito Santo, nós clamamos a Ti, nós já sabemos que o Senhor já está nas nossas casas, o Senhor habita nos nossos corações, mas nós queremos, Pai, sentir nesse momento a Tua presença manifesta. Então vem sobre nós e fala conosco através da Tua palavra, fala profundamente ao coração de cada um, assim como o Senhor falou com o meu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então eu quero começar dizendo aqui, né, que esse texto, o contexto desse texto, né, Mateus 5, é o Sermão do Monte. Então Jesus subiu no monte com os seus discípulos e ali ele ensinou os seus discípulos, né? Ele juntou, né, os mais próximos dele, com quem ele tinha mais intimidade, e ele ensinou ali. E o que ele ensinou ali? Nos capítulos, nos 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, que são os 3 capítulos do Sermão do Monte, Jesus ensina acerca do caráter dele, né? Jesus, em tudo que ele fala ali, bem-aventurados os justos, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, né? Tudo que Jesus fala ali é o caráter dele. Então, ele vivia tudo que ele falava ali, né? Então, eu queria começar aqui falando de uma frase que eu ouvi uma vez, né? Que diz assim: se todas as Bíblias do mundo fossem queimadas, imagina que todas as Bíblias do mundo foram queimadas. Mesmo que todas as Bíblias no mundo fossem queimadas e sobrasse só esses 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7,
nós ainda saberíamos ser bons cristãos e nós ainda saberíamos como ser mais parecidos com Jesus a cada dia. Isso é muito bom, porque mesmo que tudo fosse queimado, mesmo que toda a história fosse queimada, tudo é uma tristeza isso. Mas se sobrasse esses três, nós ainda saberíamos como ser mais parecidos com Jesus, né? E eu quero começar aqui falando, né? Nós vamos ter 3 pontos aqui, eu quero passar rapidamente, nós vamos ter 3 pontos aqui nessa palavra, se você quiser anotar. O primeiro ponto é: o que é santidade e integridade? Santidade é uma das características do caráter de Jesus, né? Ali, quando Jesus fala nessa parte que a gente leu, ele não fala todas as características, porque ainda tem Mateus 5, 6 e 7, né? Mas a santidade é uma característica que está implícita em todos esses 3 capítulos, e principalmente nessa parte que a gente leu. Ela está implícita no que a gente leu, porque Jesus, ele vivia tudo aquilo ali. Então, se ele vivia tudo aquilo ali, ele era santo. E nós vamos entender aqui que a palavra santidade, né, primeiro só falando aqui que santidade e integridade caminham lado a lado. Então, se Jesus vivia tudo o que ele falava ali, ele era santo e ele era íntegro, né, ele é. Eu quero começar aqui falando das definições. Santidade vem de santo, e santo vem do hebraico kadosh, né, que significa sagrado e separado. Então, a palavra santo é separado. A palavra santo não quer dizer sem falha, sem erros, mas a palavra santo quer dizer que você é separado, né? Ou sagrado. E integridade vem do hebraico tom, que significa perfeição, plenitude, inteiro. Então, essa é a palavra integridade, que caminha lado a lado com santidade. No Antigo Testamento, a mesma palavra, no hebraico, a mesma palavra que Deus dizia que ele era santo, é a palavra que Deus falava que nós temos que ser santo, né? Em Levíticos e também em 1 Pedro cita Levíticos 11:45, resumindo o finalzinho ali, está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Deus falando isso. Então, se a gente colocar no hebraico aqui, sejam kadosh porque eu sou kadosh. Isso mostra que não existe santidade diferente. Existe a santidade divina, que é a santidade de Deus, e a santidade humana. A santidade de Deus é porque ele é perfeito, e a santidade humana é aquela que aos poucos eu vou tentando, mas eu vou cair, eu sei que eu vou cair porque eu sou humano. Não, Deus fala que a gente tem que ser santo como ele é santo, né? Do mesmo jeito que Deus é santo, nós temos que ser santo. E o que isso muda na nossa mentalidade? Né? Isso muda que, sim, você é humano, eu sou humano, nós falhamos. Isso é nossa natureza, como a gente viu ali em cima. Só que isso muda a nossa mentalidade. Ao invés de você dar desculpa que você caiu porque você é humano, você vai se arrepender do que você fez de errado e você vai passar a ter a mentalidade que diz o seguinte: cara, eu caí, eu sou humano, beleza, mas eu não quero mais cair nisso, e eu quero continuar, e eu quero seguir no caminho, e eu não vou mais cair nisso, eu não vou mais tropeçar nisso, eu vou seguir, eu vou rumo ao meu alvo, que é Jesus, eu vou rumo ao meu alvo, que é ser como Jesus, é ter o caráter de Jesus, eu vou rumo ao meu alvo, que é ser separado, entende? Então, cara, eu queria te convidar a jogar fora hoje toda a mentalidade que você tem de, eu sou humano, então eu erro. Sim, isso é fato, isso é óbvio. Só que você precisa ter a mentalidade pra frente, mentalidade de um vencedor, não a de um fracassado. Mentalidade de um vencedor diz: eu vou conseguir, eu vou conseguir. Porque se você tem a mentalidade de um fracassado que fala que vai cair porque você é humano, com certeza você vai continuar caindo e caindo e caindo. Mas se você muda e destrava essa mentalidade de que você é um vencedor e de que você consegue, por meio daquele que te amou, você consegue com a ajuda de Jesus, você consegue com a capacitação do Espírito Santo e com a presença do Espírito Santo na sua vida, você é um vencedor, entende? Então eu queria te convidar, profetiza na sua vida que você não vai cair, profetiza na sua vida que você vai conseguir, né? Com a ajuda de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo você vai conseguir. Não tenha mais essa mentalidade de que eu não consigo porque eu sou humano, porque a gente tem que ser santo como Deus é santo. Amém? Começa a profetizar isso na sua vida, não deixa sair da sua boca palavras que vão amaldiçoar ou que vão te atrapalhar. Profetiza, fala que você vai conseguir, né? Profetiza isso na sua vida. No Sermão do Monte, nós podemos ver que Jesus é íntegro. Então eu queria te desafiar, né? Não agora, mas quando acabar,
o parada aqui. Queria te desafiar a pegar a sua Bíblia rapidinho e ler os 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, porque você vai ser desafiado a uma nova vida, você vai ser desafiado a uma vida totalmente diferente, uma vida que busca o caráter de Jesus, a ser como Jesus, né? Você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter um amor pelos outros e por Jesus, algo que você nunca sentiu antes, que excede todo entendimento, tá bom? Então eu queria te desafiar a ler e a praticar e a orar para que Jesus possa vir sobre você e te ajudar a buscar esse caráter, tá bom? Então no Sermão do Monte a gente pode ver que Jesus é íntegro. Por quê? Porque ele vivia tudo o que ele pregava, né? Tudo que ele ensina é bom. Quando seguimos esses ensinamentos, buscamos o caráter de Cristo e vivemos a plenitude de Jesus aqui na Terra. Quando somos santos e íntegros, vivemos o nosso propósito específico. Então, para você viver o seu propósito, você precisa ser santo. Por quê? Porque para você viver o seu propósito, você precisa ser separado. O que você fazia antes, o que você era antes, não existe mais. Você é um novo homem, agora você é separado para Deus e agora sim Ele vai te usar, Ele pode te usar para o que Ele quer. Entende? Você só vai ser enviado para as nações, você só vai ser enviado para a sua universidade, você só vai ser enviado para o seu ambiente de trabalho como missionário, como pregador da palavra, como embaixador do reino, quando você antes se separar. Então se separe, antes você precisa se separar, se consagrar, tá bom? Tem uma frase que diz: nós realmente conhecemos o caráter de uma pessoa e descobrimos se ela é íntegra quando sabemos o que ela faz quando está sozinha, né? E nós temos aqui, na Bíblia diz que quando Jesus estava sozinho, ele orava. Quando Jesus estava sozinho, ele falava com o Pai, ele subia no monte. A Bíblia sempre fala, né, que Jesus afastou-se da cidade, afastou-se da multidão e foi ter com o Pai. Né? Ele foi conversar com o Pai dele, que é o nosso Pai, entende? Então seja uma pessoa íntegra, viva Jesus, viva o caráter de Cristo. Tudo que você é na frente dos outros, seja também quando está sozinho, entende? Isso, a gente precisa mudar essa mentalidade, né? De que a gente precisa ser cristão, a gente precisa ter o caráter de Cristo só na igreja e nos dias da semana, depois, quando estiver sozinho ou no ambiente de trabalho, a gente não tenha mais esse caráter. A gente tem que quebrar essa mentalidade de vida sagrada e vida secular, né? A vida sagrada é quando estou na igreja e a secular é o meu trabalho. Não, cara. A gente tem que viver a plenitude e a integridade. A gente sempre vive para Deus. A gente sempre vive para o nosso Pai. A palavra diz, né? Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus Pai. Tudo o que a gente faz é para Ele. Entende? E eu queria entrar num parênteses aqui. Ser santo não nos livra das tentações. Pelo contrário, são as tentações que nos tornam santos. Isso se a gente fizer a escolha certa, porque existem 2 opções. Quando a tentação vem sobre nós, quando a provação vem sobre nós temos 2 opções. A primeira opção é a gente crescer, a gente amadurecer, a gente vencer a tentação, né? Então a integridade depende da provação. Quero ler aqui rapidinho, Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Aqui fala, cara, que a gente vai passar por várias provações, mas a gente tem que saber que a provação da fé, ela gera perseverança. E quando a gente vai saindo das tentações e vai vencendo as tentações, a gente vai crescendo de glória em glória, entende? A gente vai tendo mais perseverança, a gente sai mais maduro, entende? Então, cara, quando a gente resiste à tentação, a gente sai mais forte. É como na academia. Eu vou na academia, eu levanto um peso lá, eu saio um pouquinho mais forte, né? Aí eu volto no outro dia, saio um pouquinho mais forte, entende? É igual. Cada vez que a gente vence uma tentação, a gente sai mais forte, a gente sai mais maduro espiritualmente. A gente sai mais íntegro, inclusive, porque a gente mostra que a gente não cai na tentação, nem quando está sozinho, nem quando está na frente dos outros. E a segunda opção, de quando a tentação vem sobre você, é pecar e morrer, né? Depois você lê lá Tiago 1, 14 e 15. Pode anotar aí, né? Tiago 1, 14 e 15. Que diz que quando vem a tentação e a gente dá luz a isso, a gente permanece nisso, isso dá a luz ao pecado,
né? E o pecado gera a morte. A gente sabe que o salário do pecado é a morte. Então, se a gente começa a pensar muito nessa tentação ao invés de fugir e vencer, a gente começa a dar luz ao pecado. A gente começa a pecar quando a gente começa a dar trela para essa tentação. E aí, quando a gente peca, a gente gera a morte na nossa vida, né? E mais um parênteses aqui, abrindo. A verdadeira religião é generosidade e não se corromper pelo mundo. Né? Em Tiago 1,27 diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então tá aqui, ó, visitar os órfãos e as viúvas, generosidade, e a outra parte é ser santo, não se contaminar com o mundo, ser separado do mundo, entende? Separado do mundo para Deus. E agora eu quero entrar aqui no segundo ponto. Até agora a gente está falando o que é santidade, o que é integridade, né? Eu quero agora entrar no segundo ponto, que é por que ser santo? Por que eu e por que você devemos ser santo? E o primeiro ponto desse segundo aqui é: sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Eu vou agora citando, não vai dar para ler todos, mas eu vou citando aqui os versículos e as passagens que se encontram isso. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Depois você dá uma lida lá em Hebreus 12:14. O segundo ponto é: porque Deus é santo e precisamos buscar a cada dia mais sermos mais parecidos com Ele. 1 Pedro 1:15-16. Esse é o que cita lá Levíticos, que a gente já falou. Sede santos como eu sou santo. O terceiro aqui de por que ser santo é porque Deus não habita onde há pecado. Isso está em 1 Coríntios 3, do 16 ao 17. O quarto ponto de por que ser santo é porque o Espírito de Deus tem ciúmes. Esse eu leio porque é rapidinho, Tiago 4,5, que diz: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito de Deus. E aí ele continua um pouco mais, né? Então, porque o Espírito de Deus tem ciúmes, né? E o quinto ponto é para vivermos a plenitude da nossa identidade de filhos, né? Jesus morreu na cruz por nós para que a gente venha se tornar filho de Deus juntamente com Ele. Jesus era unigênito e Ele veio ao mundo morrer para que Ele parasse de ser unigênito, deixasse de ser unigênito ou único, e Ele se tornasse o primogênito de muitos irmãos que somos nós, né? Então, para vivermos a plenitude da nossa identidade de filhos, nós somos filhos. Só que para sermos filhos a gente tem que ser separado para o nosso Pai, entende? E com isso a gente vive o nosso propósito. Quando a gente entende a nossa identidade, quando a gente se separa para o Pai, a gente vive o nosso propósito, né? E agora tem mais aqui um ponto, né? O terceiro ponto que eu quero entrar, né? A gente já falou sobre o que é santidade e integridade, a gente já falou por que ser santo e íntegro, e agora a gente vai entender como ser santo. Esse é o terceiro ponto da palavra, como ser santo. E o primeiro ponto desse terceiro aí é arrependimento. Para a gente ser santo, a gente precisa se arrepender do nosso velho homem, da nossa velha mulher, de tudo que a gente fez antes da gente se encontrar com Jesus. Porque lembra, onde Deus habita não há pecado. Então, a partir do momento que a gente se encontra com Deus, não tem mais como coexistir os dois juntos, Deus e o pecado. Então a gente precisa deixar o nosso fardo para trás, né? Então, para deixar o nosso fardo para trás, a gente precisa se arrepender. Uma hora eu estava andando para um lado, agora eu viro totalmente e estou andando para o outro lado. Isso é arrependimento, né? Romanos 12:2 diz metanoia, né? Renovação da mente. O segundo ponto, né? Confesse seus pecados a alguém de confiança, como seu líder. Em Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, cara, não basta a gente se arrepender. Se a gente se arrepender, com certeza, Deus perdoa, tá escrito na palavra isso. Só que a gente corre o risco de cair de novo, entende? Para a gente ser curado, a palavra diz aqui, curado, para a gente ser curado dessa nossa ferida, para a gente ser curado desse nosso vício, né, do seu vício, você sabe qual que é, do meu vício, para a gente ser curado, a gente precisa confessar para alguém de confiança, não precisa falar para todo mundo, claro, mas você pega alguém de confiança, pode ser o seu discipulador, o seu líder, você chega para ele e presta conta para ele, fala, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né?
O arrependimento traz perdão, mas só a confissão traz a cura e liberta. E não só a confissão, mas a oração. Porque quando você vai confessar, o seu líder e você vão orar juntos por isso e vocês vão passar a caminhar juntos, porque o seu líder entende o que você está passando e ele, né, isso que é o discipulado, ele entende o que você está passando, ele vai caminhar lado a lado com você, né? E eu entendi isso há pouco tempo atrás, cara. Eu sempre li isso na Bíblia, né? Mas o meu orgulho me impedia de fazer isso. E pode ser o que está acontecendo com você hoje. Você pode ter anos de igreja, você pode ser um jovem que está na liderança, está na frente de pessoas, né? Mas o seu orgulho te proíbe, ou o seu orgulho te condena, o seu orgulho não permite que você faça isso, que você confesse para alguém, né? E eu entendi isso e eu precisei acabar com isso, precisei acabar com o meu orgulho. E nessa quarentena, inclusive, no isolamento, eu fiz uma chamada de vídeo com o meu líder, né? E eu fui ali e prestei contas para ele. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Eu já havia feito com amigos, falando da dificuldade, compartilhando as dificuldades que nós temos, mas eu tive que falar, não, o Espírito Santo estava me falando, cara, você precisa prestar contas de tudo. E eu liguei pro meu líder e eu falei com ele, tete a tete, né, ali na ligação, na chamada, e eu falei e pus tudo pra fora, entende? E saí muito mais aliviado, porque isso mudou minha vida, entende? Isso pode mudar a sua também, isso vai mudar a sua também, em nome de Jesus, tá bom? Então tem alguém de confiança, para você se abrir, né? Você não pode ser orgulhoso, nós temos que ser vulneráveis, né? Em alguns momentos nós temos que ser vulneráveis, né? Se abrir para que a gente venha ser curado. Então ali, meu líder orou por mim, né? Nós oramos juntos ali e ele está caminhando comigo, lado a lado, entende? Então, essa é a diferença. Eu sou perdoado por Deus porque Ele me ama, mas eu só vou ser curado e eu só sou curado quando eu confesso, eu vou lá e presto contas para alguém de confiança minha, né? O terceiro ponto, né, para ser santo, a gente precisa ser santo começando pela língua. Esse aqui eu vou ler rapidinho porque é importante, né? Depois você lê lá, é Tiago 3, do 1 ao 12. Eu vou ler só o versículo 2, tá bom? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Então a Bíblia fala, se você não tropeça no que você fala, você não vai tropeçar em mais nada. Porque se você consegue refrear o que você fala, você vai refrear tudo. Então, cara, comece a ter essa experiência, comece a pensar antes de falar, né? Deixa o Espírito te conduzir, porque se você conseguir controlar o que você fala, vai ser muito mais fácil você controlar as outras áreas da sua vida, certo? O quarto ponto aqui, né, de como ser santo é deixar a inveja e a ambição egoísta de lado. Tiago 3,16 já diz, pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. O quinto ponto é seja amigo de Deus. Tiago 4,4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E o contrário também é verdadeiro. Para a gente ser amigo de Deus, a gente tem que se tornar inimigo do mundo, tá bom? Então, amigo é aquele que se relaciona. Então, para você se tornar inimigo do mundo e conquistar a amizade de Deus, você tem que se relacionar com ele. Um amigo é quem você confia, com quem você se abre, né? A quem você conta segredos. É um amigo, para ser amigo é necessário cultivar o relacionamento. É preciso passar tempo junto, né? Depois você dá uma olhada lá em Tiago 4,8. Você precisa passar tempo junto. Então você precisa investir no seu relacionamento com Deus, porque Ele é seu amigo, Ele é seu pai e Ele é seu amigo, tá bom? Então, quando a gente é amigo de Deus, a gente consegue vencer as tentações e a gente se torna santo, né? O sexto ponto é seja humilde. Tiago 4,8. Mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se você é separado, você vai receber a graça de Deus, porque você é humilde, tá bom? O sétimo ponto, submeta-se a Deus e resista ao diabo. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4,7. Esse aqui foi o sétimo ponto. Agora o oitavo. Ocupe a mente com coisas do alto, e esse aqui é muito importante, Filipenses 4,8, que diz, esse é muito conhecido, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Por que está escrito isso aqui?
Porque quando a nossa mente está vazia, você conhece aquele famoso ditado? Mente vazia é oficina do diabo. Então, quando a nossa mente ou está em coisas ruins ou está vazia, é a mesma coisa. Porque quando a nossa mente está vazia, o diabo pode, né, nos manipular de várias formas. Então, é essencial que a gente esteja com a mente lá no alto, com a mente com as coisas do alto, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, é essencial que a gente esteja com isso. E aqui, o 9º ponto é: tenha perseverança. Para vencermos a tentação, precisamos de perseverança, e ela é produzida pela nossa fé, como a gente lê ali em cima. Então, precisamos de fé para passar pelas provações. Felizes são os que mostram perseverança. Tiago 5,11, depois você dá uma olhada. Mais felizes que os que tiveram um prazer momentâneo. Então, felizes são os que mostraram perseverança. Se você mostrou perseverança é porque você venceu a provação, você venceu a tentação. Cada vez mais que você vence a tentação e você se amadurece, você é mais perseverante, você é uma pessoa que tem perseverança. E aqui fala, felizes são os que mostraram perseverança. Mais felizes, né, aqui um ponto que eu coloquei, mais felizes do que pessoas que caíram na tentação e tiveram ali uma felicidade momentânea, um prazer momentâneo, depois passaram o resto do dia, da semana, sei lá, com remorso, né, querendo se arrepender, né, e você se torna mais feliz, porque no momento você está ali se sacrificando a sua carne, mas quando você vence, você sai muito mais feliz, né, porque você não caiu e porque você continua no caminho do Senhor e continua se separando, se consagrando. E o último ponto aqui dessa parte, né, de como ser santo, é o que a gente falou lá no começo: busque o caráter de Cristo, né? Então, busca o caráter de Cristo. Mais uma vez, desafio você a ler Mateus 5, 6 e 7 e busque tudo o que está escrito ali, porque tudo o que está escrito ali é o que Jesus vivia, tá bom? Caminhando para o final aqui, se você já confessou a Jesus e se você crê nele, você é salvo. Então, a Bíblia diz isso, né? Somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, se você tem fé em Jesus, se você confessou Jesus, né, como seu Senhor e seu Salvador, você é salvo. Só que isso não te dá cobertura para você não ser santo enquanto você está aqui na Terra. Porque eu tenho uma coisa para te falar. Você precisa entender, nós precisamos entender que nós fomos salvos, que nós estamos sendo salvos e que nós seremos salvos, né? Então, cara, isso é uma coisa que age no passado, no presente, está acontecendo e no futuro. Por que que você é salvo? Por que que nós somos salvos? Porque Jesus morreu no nosso lugar, um cordeiro imaculado, sem culpa nenhuma, com todos os nossos pecados. Ele levou todos os nossos pecados e medos, todas as nossas aflições e angústias. Ele levou todas as doenças naquela cruz, por mim e por você. Ele nos salvou da morte, né? Romanos 5,15 diz: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Esse um só homem é Adão, porque um pouco acima aqui nesse mesmo capítulo, Romanos 5, você dá uma olhada depois, fala que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, Adão. Mas aqui ele continua: mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Cara, entende isso? A graça de Jesus, quando ele morreu naquela cruz, transborda, que ele continua transbordando ainda hoje, entende? Então você foi salvo porque Jesus morreu naquela cruz no seu lugar e no meu lugar. Jesus, inclusive eu ouvi uma pregação esses dias que falava que Jesus morreu no lugar de Barrabás. Barrabás foi liberta, né? O povo escolheu Barrabás ao invés de Jesus e mesmo assim Jesus o amou, porque Jesus morreu no lugar de Barrabás, porque ele era homem como eu e você. E essa mesma pregação falava que eu e você somos Barrabás. Entende? Porque Jesus salvou, era para Barrabás estar naquela cruz, ele que fez tudo de errado, ele era um assassino, mas Jesus morreu por ele, assim como Jesus morreu por mim e por você. Então nós fomos salvos. A segunda aqui é: nós estamos sendo salvos, constantemente nós estamos sendo salvos, por meio do processo da santificação, que é o que nós estamos falando aqui.
eu vou falar algumas afirmações aqui. Se você não tem vivido isso, eu declaro isso e eu quero que você profetize isso sobre a sua vida nesse momento, tá bom? Então, você tem se separado e vivido o evangelho puro e simples. Você vence as tentações e a cada dia mais se parece com Jesus. Você é sacerdote aqui na terra. Você é embaixador do reino e trabalha na expansão do reino aqui na terra. Você tem obedecido o ID e tem feito discípulos. Você busca a face de Deus e ama as pessoas como Ele nos amou e nos ama. Você se rebaixa a ponto de não ser nada para que Jesus viva em você. Então, se você não vive, talvez você não vive nenhuma, talvez você não viva uma ou duas ou três, essa aqui, eu declaro sobre a sua vida que a partir de hoje você vai se separar para o Senhor e você vai viver o ID, você vai ser embaixador do reino de Deus aqui na terra, você vai ser sacerdote aqui na terra. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. E esse último ponto é que nós seremos salvos, né? Quando Jesus voltar em glória e poder. Você será levado à plenitude do reino, onde não há dor, não há sofrimento, não há angústia, não há doença. Nós seremos salvos quando Jesus voltar e buscar a sua igreja, tá bom? Finalmente nós viveremos a herança da vida eterna que Cristo nos deixou. Então Cristo nos salvou para que nós fôssemos salvos no futuro, vivendo a herança que Ele nos deixou quando Ele morreu. Pois com sua morte não somos mais órfãos, você não é mais órfão. Então, se você é abandonado pelo seu pai ou pela sua mãe e você se sente abandonado, você se sente órfão, eu declaro em nome de Jesus que isso não vai mais estar nos seus pensamentos, porque Deus é um bom pai. Deus é um bom pai e Ele é mais que o suficiente para nós, porque Ele não nos abandona e Ele te ama. Tá bom? Nós somos filhos amados de um pai amoroso, justo e fiel. Deus é amor, mas nós não podemos esquecer que Ele também é fidelidade e Ele é justiça, tá bom? Se a gente fosse só porque Deus é amor, Ele ama o mundo inteiro, então Ele salvaria o mundo inteiro, mas Ele também é no mesmo nível que Ele é amor, Ele é justo, tá bom? E nós precisamos nos santificar. Eu queria convidar você então a fechar os seus olhos agora. A gente vai ter um momento aqui, eu vou falar mais algumas coisas, mas pode permanecer com o olho fechado. Eu quero te falar aqui e te convidar, né, a mudar essa mentalidade, a destravar essa mentalidade de que os seus pecados já foram perdoados, porque Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Então os seus pecados já são perdoados. Basta você se arrepender e reconhecer isso, né? É a mesma coisa que o amor de Deus. Nada muda o fato de que Deus ama a mim e ama a você. Nada muda o fato disso. O que muda é que nós precisamos reconhecer esse amor de Deus, receber esse amor de Deus, né? Porque em Apocalipse está escrito: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Entende? Jesus bate na porta. Ele te ama, ele foi até você, ele está batendo na porta. Basta você abrir, basta você reconhecer esse amor. Tá bom? Então, é uma decisão nossa reconhecer esse amor, é uma decisão nossa também reconhecer que Ele nos perdoou, tá bom? Eu quero aqui bater nessa tecla mais uma vez. Procure alguém de confiança para você confessar o que você tem feito, né? Quebre o seu orgulho, em nome de Jesus. Eu declaro quebra de orgulho agora, no nome de Jesus. Eu declaro quebra de soberba agora, no nome de Jesus, e quebra de medo e vergonha, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. No Antigo Testamento era necessário sacrificar o melhor cordeiro, né? O cordeiro sem defeitos, para que a misericórdia de Deus alcançasse a terra e o povo, né? Então era necessário sacrificar o cordeiro. Hoje não é necessário sacrificar o cordeiro. O que é necessário é sacrificar o nosso orgulho. O que é necessário é sacrificar o nosso ego.
que por muitas vezes tem tomado o lugar de Deus. E o necessário é sacrificar o dinheiro, o necessário é sacrificar a fama, é necessário sacrificar a soberba, tudo o que tem ocupado o lugar de Deus na nossa vida, nós precisamos sacrificar, entende? Esse é o nosso sacrifício. Nós precisamos sacrificar as nossas vontades, nós precisamos sacrificar os nossos desejos. Viva os sonhos de Deus para você, Ele tem o melhor para você. Viva isso, não deixe essa oportunidade passar. Viva os propósitos de Deus para você. Viva os planos que Ele tem para você. Ele tem os melhores planos para a tua vida porque Ele te ama. Muitas vezes algo ruim acontece com a gente, muitas vezes alguma aflição chega a gente, mas isso, como eu falei, é para a gente sair mais maduro, entende? Mas isso não muda o fato de Deus nos amar. Ele está constantemente conosco e Ele nos ama. Ele está no controle de toda a situação. No presente pode parecer difícil, mas no futuro Ele tem algo muito melhor para você e Ele tem uma visão ampla. Ele tem uma visão muito no futuro, porque Ele é infinito, Ele está fora do nosso tempo. Deus tem o tempo dele, né? Ele está totalmente fora, Ele não é preso como nós no espaço-tempo, né? Assim como nós e o diabo, nós somos presos nesse espaço-tempo da Terra, mas Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está em todos os lugares, Ele age em todos os lugares, tá bom? E Ele está em todos os pensamentos, tá bom? E não veja, tem uma frase que diz, não veja o sacrifício como sofrimento, mas como uma oportunidade de uma nova vida. Veja o sacrifício como uma oportunidade, como uma porta de entrada, tá bom? E eu quero declarar aqui sobre você uma coisa que eu demorei muito tempo para entender, né? Eu já tinha isso, eu já sabia disso, porque a palavra diz, mas eu vim entender, eu vim a reconhecer, eu vim a destravar essa mentalidade, a mudar a minha mentalidade nesse ano, em janeiro desse ano. Cara, a cruz já te libertou, você é livre, você não é escravo do pecado. Se você está caindo em todo tempo, saiba, você não é escravo, você está caindo porque o diabo está mexendo com a sua mente, mas você não é escravo, você não precisa estar ali, entende? Eu mudei essa mentalidade em janeiro, né, num retiro que eu estava fazendo parte, e um pastor ou um menino, não sei, até hoje não sei quem era, veio orar por mim. E era um momento que eu tinha bastante gente orando por outras pessoas, né? Era livre para orar por quem quisesse, né? No momento eu estava ali recebendo e um homem veio orar por mim e ele começou a chorar e eu comecei a chorar também, e ele só dizia isso: você é livre, você é livre, você é livre. Ele só dizia isso e repetia várias e várias e várias e várias vezes, e foi só assim que eu destravei a minha mentalidade de que eu sou livre e eu não sou escravo do pecado, entende? A gente precisa destravar essa mentalidade, e eu profetizo isso sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus, o Espírito Santo começa a destravar mentes aqui, em nome de Jesus, e que essas pessoas venham entender que elas são livres pela cruz que libertou elas, por Jesus que libertou elas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, alcance essa mentalidade. Eu declaro cura na sua vida, cura emocional, cura espiritual, feridas que o pecado deixou, que o seu vício deixou. Em nome de Jesus eu declaro cura. Em nome de Jesus eu declaro cura sobre depressão. Depressão vai embora agora em nome de Jesus. Síndrome do pânico vai embora agora no nome de Jesus. Ansiedade vai embora em nome de Jesus. Se você tem alguma dor agora no seu corpo, eu quero pedir para você colocar a sua mão onde você está sentindo dor, e eu quero orar por isso. Espírito Santo, eu creio que o Senhor está agindo, assim como o Senhor age aqui, o Senhor age em cada casa nesse momento. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem mostrado o que nós devemos viver, como nós devemos viver, o que nós devemos mudar. E em nome de Jesus, nesse momento eu declaro por cura física. As pessoas que estão com dor de cabeça, eu declaro, dor de cabeça vai embora em nome de Jesus. Febre, em nome de Jesus, vai embora. Em nome de Jesus, 100% de cura. No nome de Jesus, que é nome sobre todo nome. No nome que é santo, que é digno de receber toda a honra e toda a glória.
Oh, Jesus, vai curando, vai se movendo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, derrama a tua unção, Espírito Santo, sobre essas pessoas. Em nome de Jesus, começa a adorar o Senhor aí da sua casa. Eu sinto que tem muitas pessoas que estão com o coração queimando agora. Eu sinto muitas pessoas que estão com as mãos queimando agora. Eu sinto pessoas que estão com os pés queimando, porque essas pessoas querem levar o Evangelho, querem ser mensageiros. Em nome de Jesus, começa a tocar, Espírito Santo, vai tocando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria encerrar aqui, mas eu queria falar com você que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, assim como o filho pródigo pediu a sua herança e foi viver as coisas do mundo, foi viver de uma maneira totalmente desorganizada, uma maneira totalmente mundana, gastou tudo, não tem mais nada, tá com um vazio tão grande, né? Assim como o filho pródigo que não tinha nem mais comida para comer, ele tinha que comer comida de porco e até isso recusavam para ele. E ele pensou assim: nossa, meu pai me dava o que comer, se eu voltar para casa, talvez ele não me aceite como filho, mas se ele me aceitar como servo dele, se ele me aceitar como escravo dele, mesmo assim eu terei comida, porque até sendo escravo dele eu vou viver melhor do que eu estou vivendo hoje. E o filho pródigo começa a voltar para casa, e ele decide voltar para casa, e quando o pai avista ele de longe, ao invés do pai ficar bravo, ao invés do pai ficar esperando o filho chegar, o pai é o primeiro que vai correndo, o pai é o primeiro que vai abraçar o filho, o pai é o primeiro que vai ao encontro do filho, dá roupas novas, dá vestes novas, dá sandálias novas, coloca um anel no dedo. Cara, é isso que Deus Pai quer fazer com você hoje. Ele te ama. Então, se você está sentindo que você precisa se reconciliar com Jesus, não importa também se você tem anos de igreja, você vai todo domingo na igreja, você toca no louvor, ou não importa se você ajuda na recepção das pessoas, não importa. Se você faz isso e você se sente longe do Pai, eu quero te convidar, comenta aqui no chat: estou voltando para Jesus. A gente tem uma equipe que vai dar uma olhada aí, é uma equipe que vai conversar com você. Se você quiser colocar o seu telefone também, nós entraremos em contato. Vai digitando aí: em nome de Jesus, Pai, essas pessoas que estão voltando para Ti, Senhor, eu declaro, Pai, o Teu amor, Senhor, sobre a vida delas, que elas saibam que o Senhor te ama, que o Teu amor é como o amor de um pai, mas não um pai terreno. É um amor que excede todo entendimento, Pai. Que elas sintam esse amor, que elas se sintam abraçadas pelo Senhor nesse momento, em nome de Jesus. E um último momento aqui que eu quero fazer se você está aqui, você recebeu esse link dessa transmissão e você nunca ouviu de Jesus, ou você nunca confessou Ele como o Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar a comentar ali embaixo no chat: eu quero Jesus. Nós também temos uma equipe que vai falar com você, vai te acolher. E eu quero fazer uma oração com você agora. Eu quero que você repita essa oração comigo, tá bom? Senhor Jesus, e agora você fala o seu nome, aceito o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu te quero mais do que tudo, porque o Senhor é o suficiente. Eu me arrependo das coisas que fiz. Eu me arrependo do meu passado. Eu entrego tudo nas Tuas mãos. A partir de agora, eu sou Teu. Eu quero viver uma vida para Ti. Eu quero viver uma vida de adoração a Ti. Eu quero viver o processo de santificação. Eu quero me guardar para Ti. Eu quero buscar o caráter de Cristo. Eu entendo o Teu sacrifício na cruz por mim. E eu quero fazer valer a pena tudo o que o Senhor passou por amor a mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, fique com essa palavra. Deus te abençoe. E não guarde essa palavra para você, mas viva isso e passe adiante. Proclame o reino. Amém? Porque Deus precisa de trabalhadores. O campo está pronto, está maduro, mas faltam trabalhadores para a colheita. Deus te abençoe.